Olá, queridas colegas crocheteiras. Aula de revisão número 63. Hoje nós vamos trabalhar também esse tutorial aqui que eu mostrei para vocês, que é do grupo 2, ponto meio segredo com ponto alto. Então aqui nós estamos fazendo daquela mesma forma da última aula, só que o lequezinho nesse caso, ele está sendo substituído por 3 pontos pipocas. Da seguinte forma, vou fazer para vocês verem. Então, nós vamos começar com a mesma quantidade de ponto meio segredo, tá, gente? Nós estamos começando aqui com 11 pontos meio segredos e nós já fizemos o ponto meio segredo da esquina, que isso nós já ensinamos para vocês a fazerem. Fiz o ponto meio segredo da esquina, prendi no primeiro ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, está assim, ó. Então, agora nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer os primeiros 5 pontos altos para fazer a primeira pipoquinha. Então, nós vamos fazer passa 1, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 1, passa 2, já tem 4 pontos altos. Vamos fazer mais um, passa 2. Vamos fazer a primeira pipoquinha. Então, nós vamos soltar, prender na cabeça do primeiro ponto alto e prender com ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou fazer mais uma pipoquinha aqui, porque são 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não, só tem 4. Não, tem 5. 5 pontos altos. Vou pegar aqui na cabeça, ó, do primeiro ponto alto e vamos fazer novamente mais uma pipoquinha. Vamos fazer uma correntinha e fazer novamente 5 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5 pontos altos, então vou proceder da mesma forma, né? Nós vamos aqui, ó, procurar a cabeça do primeiro ponto alto e nós vamos aqui, ó, prender com um ponto baixo para formar a terceira pipoquinha. Fiz isso? Então, agora nós vamos fazer uma correntinha e vamos prender aqui, ó, no próximo ponto meio segredo da primeira carreira, com um fio para baixo e 2 para cima, com ponto baixo. Uma correntinha, vamos fazer um ponto meio segredo. Vamos prender aqui no próximo, ó. Então, são 2 pontos meio segredos, a mesma quantidade do último tutorial, entre cada grupinhos de 3 pontos pipoca. Então, ó, ficou um grupinho de ponto pipoca, 2 pontos meio segredos, e agora eu vou fazer de novo outro grupinho de ponto pipoca. Então, é uma correntinha, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5 pontos altos. Então, agora nós vamos prender aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto alto e vamos fechar aqui, ó, fazendo a primeira pipoquinha desse grupinho aqui de 3, ó. Então, nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer a próxima pipoquinha, né, gente? Porque são 3 pipoquinhas juntas, com uma correntinha só separando uma da outra. Então, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Então, agora nós vamos
soltar aqui, ó, e vamos prender aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto alto que nós colocamos nesse grupinho de 5 pontos altos. Pegando sempre 2 fios, tá, gente? Eu gosto de pegar 2 fios para ficar mais seguro. E prender com ponto baixo. Uma correntinha e vamos então fazer o próximo ponto alto para fazer a próxima pipoquinha, né? Então, estamos fazendo 1, 2, 3. Não, peraí que já tá saindo fora do lugar. Porque tem que ser aqui dentro, ó, dentro do ponto meio segredo, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos os 5, vamos proceder da mesma forma. Vamos prender aqui na cabecinha do primeiro ponto alto e vamos passar, né? Não posso perder aqui essa correntinha, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixar a correntinha um pouquinho maior para não perder e vamos passar aqui, ó, prendendo a cabeça do primeiro ponto alto e passar, prender com ponto baixo uma correntinha e nós vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Então, a gente vai repetir, tá, moçada? Então, aqui, ó, vocês estão percebendo aqui, ó, nós temos aqui, então, ó, nós fizemos um ponto meio segredo, um grupinho de 3 pontinhos pipocas, começando com uma correntinha, pondo uma correntinha entre outra e terminando com uma correntinha. 2 pontos meio segredos, outro grupinho de pontinho meio pipoca, né? E vamos completar essa carreira dessa forma repetitiva. Então, queridas, nós completamos a carreira, né? Deu 3 grupinhos de ponto meio pipoca. Então, agora nós já estamos aqui na virada, ó. Para fazer a virada, nós vamos fazer... Já tem uma correntinha, né? Então, nós vamos fazer 2, 3 correntinhas, virar o tecido e fazer um ponto meio segredo. Onde é que nós vamos prender esse ponto meio segredo? Aqui, ó. No intervalo das 2 primeiras pipocas. Prendo com ponto baixo. Porque nessa carreira pelo avesso, nós fazemos apenas o ponto meio segredo. Vamos prender aqui de novo, ó. De novo, entre os 2 pontinhos pipocas da carreira de baixo. Agora vamos seguir fazendo o ponto meio segredo, normal, né? Então, nós estamos fazendo o ponto meio segredo, o básico. Ó, chegou de novo na carreirinha de ponto pipoca. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no meio das 2 primeiras pipoquinhas, nós vamos prender o ponto meio segredo com ponto baixo. Vamos fazer outro ponto meio segredo e vamos prender aqui, ó. Também no meio das 2 pipoquinhas. De tal forma que fica assim, ó. Fica um ponto meio segredo inteirinho em cima das 3 pipoquinhas. Eu continuo fazendo o ponto meio segredo desta forma para fazer toda essa carreira pelo avesso, né? Então, nós encerramos aqui, ó, a carreirinha de ponto meio segredo pelo avesso. E agora nós vamos fazer a virada, né? Já tem uma correntinha, 2, 3 correntinhas. E agora nós vamos fazer um ponto meio segredo para fazer a virada. Vamos prender aqui, ó, no primeiro ponto meio segredo da carreira de baixo. Vamos fazer mais um ponto meio segredo. Vamos prender aqui, ó, também, no ponto meio segredo da carreira de baixo, mais um ponto meio segredo.
Vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Agora, como nós estamos fazendo os lequezinhos desencontrados, então vejam vocês, ó, que esse ponto meio segredo está no meio certinho. Então, está na hora de começar novamente a fazer os lequezinhos. Então, é um ponto baixo, aliás, uma correntinha e 5 pontos altos. Os 5 pontos altos para fazer novamente o lequezinho, ó, igualzinho nós fizemos aqui, ó. E assim vocês vão fazer, né, a quantidade de vai e volta, até fazer uma amostra que dê para vocês terem uma noção de como fica o ponto. Então, a variação é só essa, né, moçada? É uma carreirinha de leque pelo avesso, uma carreirinha só de ponto meio segredo na volta. Vai com uma carreirinha de leque desencontrado, volta com o ponto meio segredo. E assim a gente repete, né, que é só 2 tipos de carreira, até dar uma amostra do tamanho que dê para vocês terem uma noção de como que fica esse ponto. Então, eu trouxe aqui já, ó, essa parte aqui, que nós já fizemos mais carreiras, só para vocês terem uma ideia de como que fica o ponto. Fica um ponto em 3D muito bonito, repolhudo, que dá para fazer uma série de coisas. Então, eu estou aqui, ó, deixei para mostrar para vocês, né, como foi que nós estamos fazendo aqui, nessa amostra também, nesse tutorial, da mesma forma que eu comecei lá. Então, ó, nós fizemos, né, os 5 pontos pipoca, os 3 grupinhos de ponto pipoca, 2 pontos meio segredos, uma correntinha, e aí nós estamos fazendo aqui, ó, um novo grupinho de ponto pipoca, que são 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos. Vou pegar aqui na cabecinha do primeiro e vamos prender com ponto baixo e uma correntinha só no meio. Vamos colocar aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, vou soltar, pegar aqui na cabeça, ó, do primeiro ponto alto, eu sempre pego com 2 fios, tá, moçada? E vamos fechar. Uma correntinha, vamos fazer o último ponto pipoca desse grupinho aqui, ó. Então, são 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, então agora nós vamos saltar, prender na cabecinha do primeiro ponto alto e prender com ponto baixo. Uma correntinha, nós vamos prender aqui, ó, no próximo ponto meio segredo. Mais um ponto meio segredo. Vamos colocar no próximo da carreira de baixo, prende com ponto baixo, mais um ponto meio segredo. Vocês estão reparando que eu sempre seguro o pezinho do ponto meio segredo. Por quê? Para que esse fio fique um pouquinho maior, ó, para que dê um elo bonitinho. Prendi aqui. Então, nós encerramos a carreirinha pelo direito, né, de ponto pipoca. Agora, vamos fazer a carreirinha do avesso. Uma correntinha já tem, 2, 3. Vamos fazer o ponto meio segredo, porque a carreira pelo avesso é só de ponto meio segredo. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, o ponto meio segredo básico, para que a gente possa encerrar este tutorial. Então, vejam vocês onde que nós vamos prender aqui, ó. Primeiro, eu vou prender entre as 2 primeiras pipoquinhas, com ponto baixo. O segundo, também nós vamos prender aqui, ó, no meio das pipoquinhas ainda, na da frente, com ponto baixo também. E vamos prosseguindo
fazendo o ponto meio segredo, né? Dessa forma que eu estou mostrando para vocês, nós vamos fazendo o ponto meio segredo para nós encerrarmos esse tutorial aqui. Então, já está de um tamanho bom, né, gente? Aqui é pelo avesso. Então, nós vamos ver como é que nós vamos encerrar, né? Vamos terminar essa carreirinha aqui só de ponto meio segredo. E a gente encerra esse tutorial. Eu tive um comentário num dos vídeos que eu coloquei de uma seguidora que ela falou assim comigo: se eu fosse você, eu tirava a patente, né? Os direitos autorais desses pontos. Então, eu falei para ela que eu já tenho os direitos autorais há muitos anos. Logo que nós criamos a Renda Brasileira de Crochê, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar os direitos autorais de todas essas variações que a gente faz. Então, isso não tem problema nenhum, não. É só para vocês saberem, né? Que nós já temos os direitos autorais já há muitos anos. Então, vejam vocês aqui, ó, como que ficou o tutorial, tá vendo, ó? Dá para a gente ter uma ideia boa de como fica o ponto. Ele fica muito bonito, 3D, dá para fazer uma série de coisas. Ele fica bonito em qualquer tipo de fio. Então, assim, é uma mão na roda para vocês terem uma variação exclusiva, né? Do ponto meio segredo com ponto pipoca. Agora, eu fiz aqui também para vocês verem, ó. Ao invés de fazer só com um ponto alto, eu fiz as pipoquinhas aqui com o ponto duplo, ó. Vejam vocês que já dá uma diferença. O repolhudo, ele fica bem maior, né? Com o ponto duplo. Então, nesse outro tutorial aqui, nós fizemos a mesma coisa, só que nós fizemos com o ponto duplo. Se você quiser, por exemplo, fazer uma customização com uma manguinha de blusa, com esse ponto aqui vai ficar lindo. Se você quiser fazer um vestidinho de criança, fica lindo. Palhinha, para fazer tapetes, né? Bicos, caminho de mesa e manta com lã vai ficar muito bonito também, né? Porque o lado avesso vai ficar liso, então não tem problema, não vai incomodar a criança. E lã também é macia, né? Então vai ficar muito bonito. Então aqui, ó, nesse caso, então nós vamos dar 2 laçadas, porque nós estamos fazendo com ponto duplo. Passa 1, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha, eu faço o ponto duplo assim, ó. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha, passo 1, passo 2, passo 2, passo 2. 2 laçadas na agulha, passo 1, passo 2, passo 2, passo 2. 2 laçadas na agulha, passo 1, passo 2, passo 2, passo 2. Eu estou falando assim com vocês porque eu tenho alunas presenciais que elas fazem tanto o ponto alto quanto o ponto duplo diferente. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, eu tenho alunas que fazem o ponto duplo assim, ó. Ela vem aqui, puxa, cai lá em cima, ó. Aí depois que ela vem, passa 2, passa 2, passa 2. Assim, ó. Puxa lá em cima e ela faz, passa 2, passa 2, passa 2. Eu não gosto que fique essa linha aqui solta, ó. Por isso que eu faço diferente. Então, como que eu faço? Eu dou 2 laçadas na agulha e faço. Passo 1, bem agarradinho aqui embaixo, ó. Passo 2, passo 2, passo 2. Que não fica aquela linha solta. Eu acho que o crochê fica mais bonito. Mas isso vai de gosto de cada um, viu, moçada? Isso aí é cada um que decide como que gosta de fazer. Eu tô só dizendo que eu prefiro fazer assim. Por que que eu prefiro fazer o ponto mais assim certinho? Que na hora de lavar não fica ponto esfiapando para fora. E também não fica ponto solto para prender em alguma pontinha de alguma coisa. Porque se você tiver com o fio mais solto, se você for encostar em alguma coisa de ponta, o fio solto, ele é puxado com mais facilidade. Então eu prefiro fazer assim, que eu acho mais seguro. Se bem que crochê a gente sempre tem que ter cuidado, né, gente? É uma peça feita à mão
e requer, né, cuidados. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, os 5 últimos pontos duplos para fazer a última pipoquinha desse grupo aqui, de 3 pipocas de ponto duplo, já tem 4. Estamos colocando o último. E agora nós vamos soltar, prender a cabeça do primeiro, passar uma correntinha e vamos prender aqui, ó, no ponto meio segredo da carreira de baixo. Vamos fazer mais um ponto meio segredo e vamos prender aqui. Bom, então a carreira, ó, de ponto pipoca com ponto duplo já ficou pronta. Agora nós vamos fazer a virada, que são 1, 2, 3 correntinhas e fazer os pontos meio segredo básicos, né? Da forma que nós ensinamos no outro grupinho de pipoquinhas, né? Que é do mesmo jeito, ó. Vocês vão prender no meio das 2 primeiras pipocas com ponto baixo e logo em seguida vocês vão prender o próximo ponto meio segredo na sequência. E aí continua fazendo o ponto meio segredo básico, prendendo um para cada um. E assim a gente encerra esse tutorial que já está dando para a gente ter uma noção, né, de que o ponto pipoca feito com pontos duplos, ele vai ficar maior, então vai dar um 3D mais destacado, né? E fica um trabalho também muito bonito. Quando você quiser esse tutorial, ele um pouco mais delicado, você faz o ponto pipoca com pontos altos. Agora, se você está querendo os pontos pipocas sobressaindo bastante, né? Com o 3D bem acentuado, então você opta por pontos pipocas, né? Com pontos duplos, que aí vai ficar um trabalho muito bonito. Então, nós já estamos aqui encerrando, não vai precisar mais do que isso, já está dando para a gente ter uma boa noção de como que fica o trabalho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que fica, né, a diferença do ponto pipoca feito com ponto alto e do ponto pipoca feito com o ponto duplo. Então vejam vocês que esse está mais delicado e esse está um pouco mais repolhudo. Então aí vocês têm que direcionar o modelo de acordo com a peça que vocês querem fazer. Agora na próxima aula nós vamos começar a ensinar para vocês essa camisinha aqui masculina. Essa que eu fiz aqui é do tamanho de 5 anos, mas eu vou mostrar para vocês como que faz e vou ensinar também como é que a gente faz para fazer maior e menor. Essa camisinha masculina, que é a base também do ponto meio segredo, conforme vocês estão vendo, tá, queridas? Se vocês gostaram, dê seu like e compartilhem para que mais colegas possam aprender. Coloquem nos comentários as dúvidas, as sugestões, que nós vamos ter o maior prazer em tirar. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas. Fiquem na graça de Deus.